E nessa noite eu queria falar sobre um assunto, sobre um tema. E é importante que nós possamos pensar, se não pensamos durante o ano, pensarmos daqui para o final do ano. E se existe uma coisa que a gente consegue às vezes, ou consegue perceber, é que como igreja a gente entra muitas vezes ou algumas vezes, a gente entra como algumas empresas, em processo de falência. Quantos aqui já ouviram falar da expressão falência? Fulano faliu, a empresa faliu. Aquela empresa faliu. Dormiu aberto, amanheceu já fechado, foi embora. Falência. O que é a falência? Quando que uma empresa entra em falência? Quando ela começa a não gerar recursos para pagar as suas contas. E ela precisa produzir, ela precisa comprar mais insumos, porém ela não consegue, pelo menos no papel é isso, né? Mas nem sempre a falência é por isso. Às vezes a falência é por má gestão. Mas ela começa a adquirir contas, porque não está conseguindo vender, ou porque não tem organização, ou porque as pessoas querem levar vantagem, enfim, por vários motivos. E como cristão, como igreja, às vezes também nós entramos num processo de falência. E o que é um processo de falência para um cristão? É quando ele começa a não acreditar mais na igreja. É quando a gente começa a duvidar do poder da igreja. É quando a gente começa a não acreditar de que a igreja ela é a manifestação do reino de Deus. Então, às vezes, nós podemos cair sim num processo de pensar que a igreja está falida. Mas eu quero falar para você nessa noite que a igreja não está falida. Amém? A igreja não está falida, a igreja nunca vai entrar num processo de falência por um motivo muito básico, o motivo principal. Por que a igreja não vai falir? Porque a igreja é de Jesus. A igreja é do Senhor Jesus, e se existe um administrador, é Jesus. Ele sabe de tudo, de administração, de organização, de gestão, tudo que você imaginar de processo de coaching, Ele sabe, tudo que você imaginar de processo de psicologia, Ele sabe, do direito, Ele sabe, tudo que você imaginar, Jesus sabe, porque Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis. Porque Jesus estava no começo da criação do mundo. A Bíblia fala que Deus falou: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus estava lá na criação. Então é impossível a igreja de Cristo entrar em falência. Quem entra em processo de falência são as pessoas, quando elas vão perdendo o motivo pelas quais elas creem em Deus. Então a pergunta que eu faço para você hoje, para você perguntar para você: qual é o motivo que te faz acreditar na igreja de Cristo? Responda para você. O que faz você acreditar na igreja do Senhor Jesus? O que nesses dias te faz ainda permanecer caminhando como igreja? São perguntas e respostas que a gente precisa ter no nosso coração, para a gente não entrar em processo de falência. Por que muitas pessoas pulam de uma igreja para outra? Por que elas saem de uma igreja e vão para outra? Em alguns motivos é porque elas não conseguem mais acreditar que naquele local, naquela comunidade, naquela grey, naquele conjunto, ela não consegue mais acreditar que aquilo dali esteja caminhando como deva caminhar. Então para ela parece que está em falência. Mas a igreja de Jesus, irmãos, ela não está em falência. Denominação entra em falência. Placa de igreja pode entrar em falência, mas a igreja de Cristo não entra em falência, porque ela é a igreja de Jesus. E quem é a igreja de Jesus? Quem é a igreja de Jesus, irmãos? Então olha para a pessoa e fala: você é a igreja de Jesus. Aí diz assim: mas eu tenho algo para te dizer. Eu sou a igreja de Jesus. Mas eu tenho algo ainda para te dizer. Fala assim: nós somos a igreja. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja.
Hebreus capítulo 10, versículo 25. O apóstolo Paulo, ele declara assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, ou o grande dia. Paulo está falando, não deixemos de nos reunir como igreja. Ele não põe placa de igreja, ele não põe denominação, ele fala de igreja. Naquele tempo, os cristãos, lá não tinha placa, a igreja era a igreja do caminho. Então eles eram denominados como a igreja do caminho. Que caminho? O caminho de Jesus. Eles seguiam a Jesus, então eles eram chamados os da igreja do caminho. Ele fala, não deixem de se reunir como igreja, não deixa de se reunir como igreja, irmãos. Isso é muito sério, isso é muito importante. Um exemplo muito bacana que eu gosto de pensar é quando a gente acende a churrasqueira. Você vai na sua casa, ou melhor, você vai no mercado, compra lá uma carne bacana, uma picanha, uma alcatra, uma costela, bonita, compra bastante. Não se preocupa com o preço. O cartão vai chegar depois da fatura. E você compra um saco de carvão, e antes de você começar a assar, você vai acender o carvão, né, na churrasqueira. E quando o carvão vira brasa, fica aquela brasa vermelhinha, amarelinha, fica aquela brasa bonita. Faz um teste quando você estiver fazendo um churrasco, ou melhor, faça um churrasco, me convite, e nós vamos fazer um teste junto. Você vai pegar uma como é que chama aquilo? Uma brasa. E você vai afastar da churrasqueira. Pega o carvão que está em brasa, você afasta, põe ele num cantinho para ninguém se queimar e deixa ele lá por alguns minutos. O que vai acontecer com o carvão? Ele vai apagar. Ele vai voltar a ser carvão, sem brasa. Você deixa ele fora, ele apaga. Mas aí você pega aquele mesmo carvão que apagou, volta ele para a churrasqueira, junto para o braseiro, o que acontece? Ele acende. Assim é a igreja, irmãos. Assim é a igreja. Carvão fora da churrasqueira apaga, crente fora da igreja apaga também. Quanto mais você deixa de congregar, quanto mais você deixa de estar unidos ali em várias tarefas, não apenas no culto, mas de outras formas, de outras maneiras, num culto terça-feira, num grupo familiar, numa programação da igreja, fora da igreja, aquilo dali é bom. E o Senhor Jesus disse, quão bom e quão suave é que vocês vivam. Como? Juntos, unidos. É bom e é suave que vocês estejam juntos. Quando a gente deixa de congregar, quando a gente deixa de caminhar junto com o corpo, com a igreja, o fogo do Espírito Santo apaga. Você já reparou que quando você deixa de vir numa programação, ou quando você vai se afastando, não vou falar de um culto, você começa a não vir, não veio um mês, não veio 45 dias, não veio 2 meses, o que começa a acontecer na gente? Quando a gente vai se afastando, a gente vai acostumando a não ir mais. A gente começa a ficar em casa. Vou assistir o culto online. Você que está vendo o culto online, você deveria estar aqui. Nós criamos o culto online para abençoar, às vezes, as pessoas que não podem vir por diversos motivos, trabalho, criança, estudo, alguma coisa. Mas quando a pessoa começa a não vir, vou assistir o culto online, o mesmo fogo do Espírito que está aqui é diferente do que está aí, tá bom? Vou voltar logo assim para você vir para cá, dá tempo ainda. É bom que a gente esteja em união. É igual você fazer faculdade presencial e você fazer faculdade online. As aulas são ótimas online, às vezes os professores são até melhor, mas tem uma coisa que o online, que a distância não tem. O que é?
proximidade, toque, olho no olho, conversa, né? A gente dá aqueles... Porque precisa disso. Eu terminei uma pós-graduação à distância agora, mas não é a mesma coisa do presencial. Assim como o culto online não é a mesma coisa do presencial, irmãos. É bom que a gente se veja, que a gente dê um abraço, que a gente se toque, que a gente fale um oi, sabe? Que a gente tome um cafezinho junto no final, que a gente chore, que a gente esteja ali um com o outro. Não deixemos de nos reunir como igreja. Existem dias que é difícil para vir mesmo. Existem momentos que a gente tem tanta situação que vai se tornando meio que brecado, mas vença isso, querido. Vença as situações que muitas vezes te embarreram de você vir para a igreja. Você já teve assim um sentimento, algum domingo já aconteceu de você falar, hoje eu não quero ir? Quem já teve sentimento, levanta a mão. Olha, que bom. Ah, bom, tem mais. Eu não quero ir. Mas é uma pergunta que você deve fazer, por que eu não quero ir? Se eu ficar em casa, o que vai acrescentar se eu ficar? E se eu for, o que vai acrescentar? Pastor, tem problema de eu não vir à igreja? Não, você pode não vir. Tem dia que você não está à vontade, tem dia que você não está bem, você está com dor de cabeça, tem dia que você está triste, tem dia que você está cansado, tem dia que aconteceu tanta coisa na sua vida que você sentiu vontade de não vir, e não é pecado, viu, irmãos? Não quero que você saia daqui pensando, o pastor falou que é pecado. Não é pecado. Só que é quão bom e suave é que vocês estejam juntos. Independente de como você chegou aqui. Teve algum domingo que você chegou aqui na igreja com raiva? Pode levantar a mão. Teve algum domingo que você chegou aqui com raiva do irmão? Sabe por que você sentiu isso? Que você é gente, ser humano. Mas Deus não tem nada... Hã? Deus não tem nada a ver com isso. É problema seu com o irmão, seu com o marido, seu com o pai, seu com o filho, seu com o cachorro, seu com o gato, seu com a conta de cartão que chegou. Deus não tem nada a ver com isso. Embora no final ele acabe se metendo, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Vocês já ouviram uma expressão que tem acontecido muito aí, principalmente da década de 85, mas principalmente da década de 90 para cá, um grupo chamado de desigrejados. Quantos já ouviram falar nos desigrejados? É um grupo que se fortalece, que cresce a cada dia mais. São pessoas que não estão ligadas a uma igreja, ou que deixaram de participar da igreja que frequentavam. São os desigrejados, e é um grupo que está aí, crescendo, tomando volume. Isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Gente que está perdendo o desejo de viver em igreja, como igreja, gente que está perdendo o desejo, a vontade de viver como comunidade cristã. E quando a brasa é tirada do braseiro e apaga, irmãos, você acender o carvão depois, tem que ser muita brasa, viu? Que carvão que já foi requeimado, que o carvão ele é queimado, mas depois que ele acende na segunda vez na churrasqueira, mas na terceira vez ele fica mais difícil ainda de pegar. Então não deixa apagar, porque a igreja não tem culpa disso. Eu penso assim, irmãos, pastor, mas eu saí da outra igreja, eu estou aqui com vocês. Eu falei, é verdade, você está aqui. E você está aqui por quê? Mais do que isso, você está aqui para quê? Por que você está aqui hoje? Você estava na igreja X, agora está aqui. Não quero saber dos problemas, mas por quê? Para que você está aqui? Um dos motivos da igreja, e é o que Jesus fala, é que nós fomos chamados para servir, não é verdade? Jesus fala assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pregar o evangelho é servir, irmãos.
Pregar o Evangelho é estender a mão, pregar o Evangelho é estar ali quando pode, na medida do possível, é você estar presente. Pregar o Evangelho é isso, é servir. A igreja é isso, é serviço. A igreja, ela é voluntária, a igreja, ela é presente na sociedade. A igreja, ela está aí para isso. E dentro desse grupo dos desigrejados, existem pelo menos dois tipos principais: os decepcionados com o Evangelho, por causa da igreja, e também os críticos do sistema, os que não concordam, aqueles que a igreja tem que ser do jeito deles. Se não for do jeito que eu quero, aqui eu não fico, é melhor eu ficar em casa com a minha igreja, com o meu reino, com o meu jeito, porque eu sou meu pastor, eu me abençoo, eu ponho a mão na minha cabeça e digo: eis que eu me digo. Tem um pastor amigo meu que perguntou se ele podia casar, e ele casar ele mesmo. Eu falei: não pode. Porque a gente precisa do outro. Não tem eu pensei nisso essa semana. Quantos já ouviram falar? Imagina lá, o cantor tal que depois de um tempo lançou carreira solo. Não tem isso? O grupo faz sucesso, agora o cara fala: vou lançar a carreira solo. Irmãos, não existe carreira solo, porque ele vai deixar uma banda que tocava com ele e vai agora cantar com uma outra banda. Porque ele não vai pegar o violãozinho e vai ficar lá blém, 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 blém sozinho durante muito tempo. Ele vai precisar de uma equipe de músicos, de técnicos de som, de iluminista lá, esse povo que mexe com tudo aquilo lá. Não existe carreira solo, e no reino de Deus, na igreja, não existe carreira solo. Não adianta, você vai sempre precisar do outro. O outro vai estar sempre fazendo parte da sua existência. Não existe carreira solo como igreja, não existe carreira solo no cristianismo. Quem anda só se dá mal, porque o dia que cair no buraco, o que diz a palavra de Deus? Não vai ter ninguém que, ainda bem que aquele dia lá estava o Toniel era o outro, Imagina se estivesse sozinho, Silei. Está entendendo isso? Que a gente precisa aprender a fortalecer a igreja, porque um novo ano está chegando. Eu estava falando agora com o Silvanir, e eu tenho comentado com algumas pessoas: Deus não me mostrou nada, eu não estou profetizando, se bem que eu até posso profetizar de mim mesmo, mas eu acredito que o ano que vem vai ser um ano bom, vai ser um ano de estrutura na parte financeira do país, de crescimento, da gente poder colher de frutos que a gente plantou. Eu penso que 2020 vai ser um ano muito melhor que 2019. Amém? Agora vai ser muito melhor se a gente caminhar juntos. Vai ser muito melhor se nós deixarmos as nossas questões de lado e pensarmos no reino de Deus. Pensarmos no reino de Deus. Parar com essas mimimi que a gente vê por aí. Nós somos a geração do mimimi, do crente taça de cristal. E igreja boa é aquela igreja onde os crentes é copo de massa de tomate, Sabe aqueles copos de massa de tomate antigamente? A mãe jogava na cabeça do filho, não quebrava. Jogava na cabeça do marido, não quebrava, porque o troço era grosso. É essa igreja que Jesus quer levantar: gente que aguenta o tranco, gente que aguenta a pressão, gente que aguenta as perseguições. Jesus falou o seguinte: quem tem posto a mão no arado não pode olhar atrás. E como a gente está vendo uma geração que fica... O ano passado, no dia 31 de dezembro, a gente passou aqui, eu não sei se vocês se lembram, que no finalzinho a gente ia orar para fechar o ano, para virar, aí tinha um grupo do lado de lá, que estava vindo para a virada também, tinha umas 3, 4 vans, e eles até meio que fazendo chacota com a gente, aqui, olha lá os bocó. Mas a gente não tem que olhar para eles. Aí eu até falei: irmãos, vamos levantar as nossas mãos, vamos abençoar a cidade. E a gente levantou as mãos e abençoou. Eu não sei se eles acharam que era para eles, mas a gente abençoou a vida deles.
Se a gente olhar para trás, se a gente olhar para o mundo, se a gente olhar para a situação, a gente acaba desanimando. O que aconteceu com a mulher de Ló? De Ló, né? De Ló. Ela virou o quê? Estátua de sal. Porque ela olhou atrás. E quando ela viu a cidade pegando fogo, ela falou: nossa, aquela loja que tinha lá que vendia um cetim, está queimando tudo. Nossa, aquela minha amiga que fazia minha unha, queimando, está morrendo queimada. Nossa, minha casa, isso, aquilo. Ela olhou para trás, ela ficou pensando nas coisas que elas tinham ali, mas era uma cidade que não era segundo o coração de Deus. Lembra do povo de Israel no Egito, no deserto? O que foi que eles disseram em um determinado momento? Poxa vida, lá no Egito nós tínhamos comida. Eles lembraram até da cebola, uma cebola do Egito. Quem que gosta de cebola, gente? Eu gosto, mas não para comer igual maçã, né? Ah, que saudade daquela coalhada que tinha lá no Egito. Eles tiveram saudade daquelas coisas que eles comiam aonde? No cativeiro. E Deus estaria proporcionando agora coisas melhores ainda, estava levando eles para uma terra que emanava leite e mel. O que é melhor, irmãos? Leite com mel ou cebola pura? Você decide. Para quem aí tem namorada, para quem é casado, é melhor beijar uma pessoa que está com gosto de cebola ou uma pessoa que está com gosto de mel? Sabor de mel, sabor de mel. Não é? Faz um teste, chega em casa, morde uma cebola, viu, G? Morde uma cebola e tasca o beijo na Michele. Você vai ver o que ela vai tascar em você. Estou tirando vocês de uma condição ruim, estou levando vocês para uma condição boa, terra que mana leite e mel. Vocês estavam caminhando para a falência, agora eu estou caminhando vocês para a prosperidade, para uma terra boa. Nós estamos aqui hoje, estamos vivendo essa vida, mas daqui um pouquinho, quando o Senhor nos chamar, nós vamos para a terra que mana, porque aqui a gente só está comendo cebola. Ah, pastor, mas eu comi uma picanha hoje, mas comeu cebola também. Está vivendo cebola. Você está entendendo? Que se a gente não fortalecer o nosso coração em relação às coisas de Deus, em especial a dinâmica como igreja, aí sim a igreja vai falir, não por conta de Deus, e nem por conta do diabo, por nossa responsabilidade, por nossa causa. Pessoas estão deixando de viver em igreja e se tornar um grupo de desigrejado por conta de dogmas, tradições, relacionamentos machucados, líderes corruptos e autoritários, e são vários motivos. Porque tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha cor. Pastor, o senhor botou essas cadeiras desse jeito, eu não gostei, não faça mais isso. Vou fazer, então eu não venho mais. Não vem. Fazer o quê? Pastor, eu não gostei, o senhor gostou, colocou. Irmãos, não seria bom se cada um de nós sentasse numa cadeira dessa? Quantos que gostariam? Amém? Amém, queridos. Sabe onde é que estão essas cadeiras? Na sua carteira. É de lá que ela vai sair. Mas enquanto as, não chegar, ou se vier, não sei também, porque isso não é importante, a gente vai continuar fazendo o reino de Deus. Porque a gente já sentou em banquinho, a gente já sentou no chão, a gente já teve vários momentos da nossa vida quanto igreja, e o que Deus está nos proporcionando é sempre muito melhor. O problema é que a gente não consegue enxergar o que Deus está nos proporcionando, e nós nunca estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos proporciona, porque nós também somos a geração da insatisfação. E não é assim também no trabalho? Meu salário é uma porcaria, o meu supervisor é uma droga, o meu patrão não presta, o meu colega de trabalho não presta, essa empresa não presta. A gente está sempre reclamando. Talvez não seja o que a gente quer, mas é o que a gente precisa naquele momento. E se eu quero algo melhor, eu vou trabalhar para algo
A Bíblia fala que tudo quanto nós fizermos, façamos como se fosse para o... Pronto, irmãos. Mas o meu patrão, ele não me honra, ele não vê o meu trabalho. Pode ter certeza que ele vê. Talvez ele não dê o braço a torcer, mas ele vê. Porque os bons sempre vão aparecer. Eles sempre se destacam, gente. Os bons sempre se destacam para aquilo que é bom, e os maus vão se destacar para aquilo que é mal. O que acontece com aquele que se destaca para aquilo que é mal dentro de um processo de empresa? Mais cedo ou mais tarde ele vai ser mandado embora. Mais cedo ou mais tarde vai ser mandado embora. Mas quem é bom, mais cedo ou mais tarde vai ser honrado, porque essa honra vai vir de Deus. Se o teu patrão não enxergar, Deus vai fazer ele enxergar. E se ele não conseguir enxergar, Deus vai fazer que outro patrão te enxergue e puxe você para algo melhor. Está entendendo isso? Assim é as coisas de Deus. Assim são as coisas de Deus. Pessoas desigrejadas, elas se alimentam, elas se formam espiritualmente, fazendo as suas reuniões com pessoas do mesmo pensamento. Então, porque eu e a Fabiana, a gente tem o mesmo pensamento, está chateado com a igreja não presta, ninguém liga para nós, aí a gente começa, eu concordo com você, Fabiana, oi Luiz, eu concordo com você, vamos fazer um nosso grupinho dos desigrejados? Vamos caminhar a gente junto, porque daí a gente se entende, por um tempo a gente se entende, depois a gente começa a se desentender. E são essas coisas que vão limitar a igreja de se tornar aquilo que Deus quer que ela seja. A igreja não pode falir, irmãos. A igreja não vai falir. Presta atenção que eu vou dizer para vocês. Eu não estou dizendo isso porque nós não somos, nós não, é Deus. Mas as pessoas estão nos observando. Vamos ver se eles são igual aos outros. Não sei que tipo de outro. Tem um monte de igreja boa nessa cidade, entendeu? Tem muita igreja boa. Tem muito pastor bom. Tem muito ministério bom. Mas elas estão olhando para nós para ver algo ainda diferente. No sábado eu fui fazer um casamento de um irmão aqui na nossa igreja, ontem. E a gente estava vindo embora no final, uma pessoa falou, para aqui um pouquinho. Onde que é a sua igreja? Eu falei, a igreja não é minha. Mas a Batista Gratidão Church, ela fica em frente ao posto Ali. Eu tenho que conversar com o dono do posto para ele, porque a gente só faz propaganda dele. Mas o senhor já era daqui? Eu falei, a gente já esteve aqui um tempo, fomos na primeira igreja batista, fui pastor de jovem, eu fui embora, aí voltamos, e estamos trabalhando aqui com essa igreja. Qualquer dia eu vou lá visitar. Eu falei, vai mesmo. Nunca conversei com a pessoa. Nós estivemos juntos em duas situações, que foi no chá de panela do casal, de cozinha, e no casamento. Mas por que ela me parou para me perguntar isso e dizer que um dia eu vou lá visitar vocês? Alguma coisa ela viu. E não foi eu. Ela viu algo de Deus. O que as pessoas viam em Jesus? Elas viam o amor de Deus. E a gente precisa estar atento para isso, porque as pessoas, elas estão observando, elas não passam em frente desse local aqui, desapercebidas. Toda vez que elas passam, elas olham aqui. Aí elas passam aqui no sábado, 5 horas da tarde, e elas veem o quê? Plantão de oração. Elas passam aqui na sexta-feira, 19h30, elas veem o quê? Churchins, 20, 30 adolescentes aqui reunidos. 10, 15 às vezes. Elas passam no sábado, às 20 horas, elas veem o quê? Vaô, os jovens aqui. Elas passam às vezes na sexta-feira à noite aqui e veem o pessoal ensaiando do louvor. Elas passam no domingo, como hoje, 9 horas, e elas viram um grupo de pessoas, de irmãos, de casais, lavando a igreja. Elas vêm, porque elas não estão cegas.
Elas estão cegas para muitas coisas, mas para isso elas não estão. Então nós estamos sendo o quê? Observado. Fala para o seu irmão, você está sendo observado. Fala assim, eu sei o que você fez no verão passado. Elas estão vendo, irmãos. Ah, pastor, mas muita gente já veio, algumas já saíram. Em paz, queridos. Porque nós estamos orando para que Deus nos dê almas. E 2020 vai ser um ano de colheita muito maior. 2020 Deus vai surpreender a tua vida com pessoas que você está orando para que sejam salvas, aqui ou longe daqui. Porque Deus está nos preparando para algo muito maior. E o ápice do algo maior de Deus é quando a igreja for arrebatada e se encontrar com Jesus nos céus. E antes disso acontecer, ainda vai ter muita coisa boa. Fala para o seu irmão, vai ter muita coisa boa para você em 2020. Mas aí vem o salmista e fala, ó quão bom, Salmo 133:1, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam juntos. É natural que a gente chegue no final do ano cansado, porque as energias vão acabando, a gente vai, aquela carga de 2019, mas se a gente for pensar, isso daí tudo é psicológico, irmãos. Eu já falei aqui na semana retrasada, o que muda do dia 31 para o dia 1º? Só sai de 19, vai para o 20, os problemas vão continuar os mesmos. O cansaço vai ser o mesmo. Só que na nossa cabeça, não, agora é um ano novo. Ano novo, coisas novas. Não, agora é 2020, tudo vai mudar. Porque 2019 passou, vai mudar se você mudar. Vai melhorar se você crer. Vai ser bom se você decidir que seja bom. Vai ser importante se você olhar, estar com o olho atento. Alguns antigos dizem que a gente precisa se agarrar às oportunidades, porque elas não passam muitas vezes na nossa vida, não é verdade? Então imagine que a oportunidade seja um cavalo. O cavalo chegou perto de você da oportunidade, seladinho, pontinho, quarto de milho, o que você faz? Sobe nele. Mas eu não sei andar, sobe no cavalo, se vira, sobe. Eu tenho que aprender a andar. Não, você vai aprender na prática, mas sobe na oportunidade, entra nela. Aproveita, porque o Senhor que está preparando para você. E se eu levar um tombo, você vai levantar e vai continuar caminhando e sobe no cavalo de novo. Ah, pastor, mas a oportunidade passou por mim, mas era um jumento. Sobe do jumento. Aproveita, porque ela não passa muitas vezes. Aproveita. Estar em união, irmãos, caminhar como igreja, não é estar ausente de contratempos, de problemas. Não é. Caminhar como igreja não é deixar de ter luta. Caminhar como igreja não é deixar de ter dor de cabeça. Mas caminhar como igreja é obedecer à vontade de Deus. É obedecer à vontade do Pai. Quando a gente está juntos, quando há unidade, todo mundo é beneficiado. Quando há unidade, todos são beneficiados. Por isso que é bom que a gente caminhe juntos. Ah não, mas eu quero fazer isso daqui, eu quero arrumar as cadeiras, mas tem que ser desse jeitinho, pronto e acabou. Amém, pode ser uma vez. Mas vamos fazer diferente no outro domingo? Domingo que vem vai estar assim? Provavelmente não. Vai voltar do jeito que é. Entendeu? Mas hoje está sendo assim, então vamos aproveitar que está assim, porque está um olhando para o outro.
Não é verdade? Tem irmão que você nunca viu durante o culto, frente a frente, agora você está vendo. Aproveita. Pessoas unidas conseguem fazer mais e vão mais longe. A igreja unida, ela vai mais longe, gente. A igreja que caminha no mesmo propósito, ela vai mais longe. Ela vai mais longe, ela é forte, ela é segura, ela vai longe. Agora, uma igreja desunida, onde é que ela vai? Para lugar nenhum, porque ela briga entre si. O Senhor Jesus falou que um exército dividido não pode o quê? Suportar a luta, a guerra, porque ele vai ser destruído. Exército dividido está falido, mas o exército que anda junto, ele vence batalha, ainda que ele esteja em menor número, ele vence batalha. Existem alguns filmes aí que falam de guerra, que é muito bacana para a gente assistir e trazer para a questão religiosa, porque é exatamente aquilo. As bombas explodem, o tiro vem, o inimigo se levanta, mas aquele pequeno grupo está junto, ainda que morra junto. Lembra da frase de William Shakespeare, que eu falei domingo passado? Que agora eu também não lembro. Mas ele fala que um corajoso morre uma vez só. Mas ele morre como um corajoso. Agora o medroso, ele está sempre fugindo, aí ele vai morrendo devagarzinho. Qual que é melhor, morrer de uma vez ou devagarzinho? Como é que você quer morrer? De uma vez só ou devagarzinho? Perde uma perna, perde um braço, perde o nariz, perde a orelha. Né, irmã Neuza? Não, né? De uma vez só, papuf, estou no céu. Presta atenção, irmãos. Efésios 4:3 diz assim: façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam o quê? Todo o esforço para conservar o quê? A unidade. Pastor, mas aquele irmão é um caroço. É verdade, ele é, mas você também é. Eu também sou. Mas eu também não concordo, mas está fazendo. Irmão, vamos conservar a unidade. Vamos conservar a unidade. Lá no início, lá no Gênesis, Deus nos criou para estar juntos. E foi Ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fez tudo junto. Romanos 15, 5 e 6 diz assim: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus que concede perseverança e ânimo, dê a vocês um espírito de unidade, para que com um só coração e uma só voz, uma só voz. Quando há concordância, quando há unidade, a gente fala a mesma voz, a gente fala a mesma coisa, porque a gente está caminhando no mesmo ritmo. Agora, quando não está unido, cada um fala o que quer. Não, a church é isso. Não, irmãos, a church é uma igreja terapêutica, ponto final. Nós entregamos aí um papelzinho, um papel que tem lá a nossa visão. Não. Se você já se filiou a essa igreja, você vai receber um. Se você não se filiou, é só você se filiar, que daí você vai receber. Eu já entreguei, tá? Não adianta alguns olharem para mim que eu entreguei. Missão, não tem nas empresas aí, missão, visão. Esse dia eu fui dar uma palestra numa empresa aqui, e tinha lá um quadro, a missão, a visão e o propósito. E os funcionários, quando passam por ali, no começo eles não lembram, depois eles vão até lendo, de pouquinho. O dia que não tem o que fazer, vai, eu nunca li nisso. E a gente precisa disso, porque foi o que Deus falou. Pega o que eu estou dizendo aqui, escreve nos umbrais, escreve
nos braços, faz uma fitinha e escreve na sua testa, se for possível, para que vocês se lembrem, tem algumas práticas de pegar, se vocês quiserem fazer isso também, anota o versículo que você gosta, versículos que te abençoam, ou que te ajudou num momento difícil, escreve ele e coloca na geladeira, coloca na porta de dentro do banheiro, para você ver, olha, é verdade, coloca lá no console do carro, porque a gente lê aquilo e aquilo vai entrando dentro da gente, a gente vai entrando, e é isso que Jesus está falando, ó, um só coração e uma só voz. Irmãos, não era para ter tanta placa de igreja, era para ser uma igreja só. Não era para ter essas igrejas aí, tantas igrejas, inclusive no papel que eu fiz o casamento hoje, estava escrito assim, Batista Gratidão Xoxo. Falei, esse texto com O, Xô, CHO. Falei, ai, que trem diferente. Por que existe tantas placas de igreja, tantas denominações? Porque o povo não consegue andar junto. Cada um quer puxar para o teu lado. Cada um vai dar, a minha igreja é melhor. Eu falo, a minha igreja não é melhor não. Porque está escrito lá, proibida a entrada de gente perfeita. Eu acho que lá só tem os piores. E eu sou o pior deles. Sabe por quê? Porque as pessoas não querem esse estigma. Elas querem Jesus. Elas precisam de Jesus. Por isso que é bom a gente deixar as pessoas à vontade em relação à nossa fé. Porque quando você impõe a sua fé para as pessoas, você está tirando o direito delas de discordar com você. Deixa ela discordar. Demonstra a tua religiosidade através de atitude. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, diz assim, eu já vou encerrar, para a gente ir para a ceia. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. É melhor a recompensa do trabalho de duas pessoas. Sozinho você vai atingir um grupo, com duas pessoas você vai atingir outro grupo, com 3 outro tipo, com 10 outro tipo, com 100 outro tipo. Uma pessoa vende 10 bolos, 2 pessoas vendem 30 bolos. Sim? Pegou a visão? 5 pessoas montam uma confeitaria, né? Uma pessoa vende lá um macarrão diferente, mas 2 vendem muito mais. 3 então montam um restaurante só de massas, amém, irmã? Pegou a visão? Eu quero encerrar com essa frase que eu coloquei hoje assim, ó. Gente falida nas suas emoções tendem a falir a unidade da igreja. Então, se entrar uma pessoa falida aqui dentro, a gente vai trabalhar para ela deixar de ser falida, se tornar uma pessoa vencedora. Porque se ela não se tornar uma pessoa vencedora, ela pode nos levar a se tornar falido, porque contagia. Então, quando a pessoa vem para o reino de Deus, quem tem que mudar é a pessoa, não o reino de Deus. Quem é que muda no reino de Deus? A pessoa, não o reino de Deus. Quem é que muda na igreja? A pessoa, não a igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. E não dá para a gente fazer a vontade de todo mundo, irmãos. Já notei isso, que eu não vou conseguir fazer a vontade de todo mundo. E não vou tentar mais. Porque isso cansa e desgasta. E a gente fica doente. Porque a igreja é a manifestação da glória de Deus. Ontem no plantão de oração, irmãos, venham para o plantão de oração quando vocês puderem. E procurem mecanismo para vir.
Mas foi muito bacana porque nós falamos sobre isso. Sobre coisas que acontecem aí fora que a gente quer trazer aqui para dentro. E não é a nossa característica. Não é. Isso não dá certo. Quem sai prejudicado somos nós. Sabe por que você está aqui dentro hoje? Você é membro dessa igreja? Porque você se sentiu fazendo parte de algo. Se você não se sentisse bem aqui, você não estaria aqui. Você só está aqui porque você sente que você faz parte de algo. E o dia que você deixar de sentir isso, você não vai ficar aqui. Porque tudo que eu falar não vai servir para você. Tudo que os irmãos falarem não vai servir para você. Porque você não faz parte mais. É um trabalho contínuo, é um trabalho diário, mas que no final nós vamos sair ganhando no nome de Jesus Cristo. Amém?